Uma das coisas que eu tenho visto, uma das coisas que eu queria ver com você, a gente aqui na OneTrust, né? Só recapitulando, né? A OneTrust é uma startup, eu brinco que é uma startup gigante, né? Com 2.000 funcionários já, então já é uma startup gigante. Gigante. Ela veio originalmente nesse parte de privacidade de dados, GDPR, LGPD. Ela tem headquarter lá em Atlanta, em Londres, e aí é uma operação América Latina que eu toco aqui. Mas da evolução dessa solução, ela foi muito para esse lado de ESG. E uma das coisas que a gente está ainda batendo a cabeça, acho que é uma discussão de várias empresas, é como que você transforma ESG realmente em realidade. Né? Todo mundo fala de ESG, mas ninguém consegue transformar isso realmente. Isso dá dinheiro, né? Dá dinheiro investir em políticas de ESG. Isso é uma das coisas que a gente tem olhado aqui com muito carinho, tentando encontrar. A gente vê o que endereçar isso no setor público é forte, é poderoso, porque a gente brinca que o governo é o maior exemplo de ser ESG, porque ele é ESG por natureza, né? Ele é meio ambiente, ele é social e ele precisa de governança, né? Então, ele é naturalmente ESG. Mas como que a gente leva isso para o setor privado? No setor público, a gente tem tido muito sucesso. Muito por essa história, né? No final você fala assim, cara, se der algum problema, é o seu que está na reta. Né? Quando a gente vai na entidade pública, no final tem um CPF ali atrás que ele é responsável. Né? No setor privado, a gente vê muita empresa falando de ESG, mas não conseguindo realmente ser, tá bom, mas como que eu ponho isso trago para dentro de casa? A gente não conseguiu ainda alinhar esse discurso, e aonde a OneTrust está botando, cara, a maioria das fichas, porque eu brinco aqui, né? LGPD há 2 anos, 3 anos atrás era um boom, né? Vendeu pra caramba. Hoje, você anda na rua, tem lá no poste, lá, traga o seu amor e faça LGPD. Hoje todo mundo faz LGPD. Então a gente está tentando sair dessa mesmice de LGPD, indo para uma plataforma de LGPD, governança, ética e ESG. Qual é a beleza da OneTrust? É uma empresa de tecnologia e ela botou tudo numa plataforma única. Então, para um cara que é do board, que é C-level, no mesmo dashboard que ele consegue ver se eu estou respondendo aos direitos dos titulares, eu também consigo no mesmo dashboard ver se eu estou cumprindo com os requisitos da pegada de carbono que eu me comprometi ao elaborar tal produto. Então, essa é a beleza da OneTrust, é tudo uma plataforma única. Mas a gente ainda não conseguiu materializar isso em negócio. Então, eu acabo sendo caro para ser LGPD, porque eu não sou mais só LGPD, eu sou tudo. Né? Mas as empresas ainda não enxergaram, tá bom, ESG é importante, mas, cara, isso é importante, isso é uma das coisas que eu queria até aproveitar essas suas viagens, cara, é importante ESG, né, na prática, né, uma coisa é o discurso eu sei que é importante, todo mundo aqui entende que ESG é importante, mas eu consigo trazer isso para dentro de casa e mostrar para um C-level, um CRO, por exemplo, cara, é importante, cara, traz para dentro, temos que ter esses processos de ESG dentro de casa. É uma pergunta difícil pra caramba, cara. Eu sei. Pergunta difícil pra caramba. Por isso que eu entrei aqui, é pra perguntar. Não, mas a gente vai... Eu tô com 2 pessoas aqui que responderiam essa pergunta, tá? Deixa eu tentar falar com eles. Porque assim, Beto, eu faço um curso de conselheiro de administração, tá? E o módulo de ESG ainda não chegou. senão eu teria respondido essa pergunta. Mas tem uma pessoa aqui que conhece esse assunto. Tá. Cara, eu vou dar a minha opinião, Beto. Eu acho assim, tudo nasceu com um conceito, né? E aí do conceito se tornou, por ética e um entendimento comum, uma boa prática, né? Então virou um framework, praticamente. Uhum. E as empresas estão colocando na prática, cara, a parte de crédito de carbono, principalmente, nessa pegada, cara, eu vou fazer um investimento com empresas que fazem essa venda, então faz essa troca, inclusive tem uma criptomoeda já com crédito de carbono, então eles estão fazendo essa troca e aí isso beneficia a empresa que quer se tornar um ESG compliance, né? Então tem os 3 pilares.
Mas, assim, é uma boa prática ainda, cara. Eu vi bastante empresa ainda atuando, muito marketing pesado em cima disso, né? No final das contas, você vai ler, o cara adotou qualquer coisinha de governança, qualquer coisinha de projeto social, e fala que já tem o ESG implantado. Então, de fato, os caras sabem usar o marketing, né? Mas quem tá colocando na prática, de fato, tá usando o crédito de carbono como troca, cara, para tirar isso do papel, né? Tá. Mas é difícil você mensurar, né? É difícil, cara, é bem difícil. É o que você falou, assim, no marketing o pessoal vai, né? Aí tem um outro ponto, que a gente sempre acaba debatendo. Pô, você fala que faz, mas não faz. Na prática, exato, você não tem como provar. Não é que você não faz, né? Mas você não tem como provar. Não vou dizer que a pessoa não faz. Mas não tem como provar, né? Vocês passam por isso diariamente, né? Mesma coisa que você vender segurança. O cara fala, mas eu nunca tenho risco, por que eu vou contratar de vocês? É a mesma coisa, cara. É isso aí. Por que eu vou colocar esse ESG? Aí é difícil, né? Você mensurar para a empresa. Defender para os acionistas, né? Você fala assim, cara, sou esse. É difícil, cara. É uma coisa que a gente teve muito sucesso no governo. No governo a gente teve sucesso mesmo. Mas no setor, eu achei que ia ser o contrário, que eu ia ter mais sucesso no setor privado e não no governo. Mas o governo, por ele ser essencialmente ESG, ele sabe a importância. Então, e ele precisa ter lá, tem um ministro lá que ele precisa apertar um botão e enxergar, cara, eu estou fazendo a coisa certa. No mínimo provar, né? Ó, eu contratei a melhor empresa do mundo, tá aqui. Se der alguma coisa errada, mas assim, pelo menos eu tomei as medidas necessárias. Mas é isso, né? Assim, os caras têm que provar e colocar no papel, porque de fato no governo, aqui a gente atua bastante com o governo, mas aqui muita parte de comunicação, né? A gente tem muito projeto aqui, a gente atua muito com a Vaia, com o equipamento da NICE, o CX1 lá da NICE, a parte de Customer Experience, e Aruba. Então tem muito projeto que a gente atua com o governo, e aí de fato sempre vem essas necessidades, né? Você entra às vezes vira um appointment no meio do processo de licitação, você discutir se você não é, o que você faz, quais são as ações que você executa. Então, de fato tem, mas é aquele negócio, né? Parece que é para inglês ver, que você aponta 3, 4 características e o cara fala, então tudo bem. Isso é ruim, né, cara? É ruim, cara. Exatamente, cara. Mas assim, é um desafio mesmo, cara. Mas me explica uma coisa, Beto. Se o cara não for ESG, existe uma coisa regulatória que vai impedir ele de fazer alguma coisa? Qual é o prejuízo dele não ter ESG? Então, Essa imagem... hoje no governo ele responde legalmente. Uma coisa é se ele falar e não fazer, é diferente. Então, o que ele não pode é falar e não provar que está fazendo. Então, o governo fala muito que ele está... É que a gente pensa a gente pensa só em carbono, mas não é isso. A gente fala de inclusão, a gente fala de diversidade. Então, ele tem que provar, tá aqui, ó. Dentro do meu gabinete eu tenho homens, mulheres, negros. Você tem que provar tudo isso, né? Então, projeto social. Projeto social, exatamente. Então, o ESG não é só o carbono. Né? Mas ele tem que provar, o governo ele tem que provar. No setor privado ele não tem que provar nada para ninguém, só para o acionista dele. Mas o que ele tem é na captação de dinheiro. Hoje tem fundos de investimento que só investem em empresas, seja uma startup ou já uma empresa grande, desde que ela prove que ela está sustentável num caminho para a sustentabilidade. Então, não tem uma regulação, mas tem por exemplo, você tem que provar para o teu investidor lá que é assim, ó, eu estou investindo em você, mas está aqui, ó, isso aqui é o meu dashboard de tudo que eu estou fazendo. Eu estou sustentável desde a produção, desde o terceiro, eu faço um tênis, desde o cara que faz a embalagem, o cara que faz de vida, né? Ele tem que mostrar tudo. Então, se você captou dinheiro fora, hoje, assim, não é, de novo, não é uma lei. Mas você tem que provar para o investidor o que você está fazendo. Então, esse é o apelo que a gente vai. Para captar, né? Para captar. Né? Então, é muito nessa parte de cálculo captar, de ROI, né, cara? Eu tava vendo, tem calculador agora que você faz o cálculo de ROI, tem as horas, a viagem, e ali já te indica. Falou, economizou 3 árvores. E tem um lado, André, que é uma coisa que a gente usa. Depois eu até mando para vocês a implementação da outra. Acho que são coisas legais, é aquilo que você não consegue medir em dinheiros, mas você mede em comportamento. Então, hoje o mercado diz, né, se você é uma empresa que realmente é sustentável e está trabalhando nessa parte de ESG, a geração nova, ela, por exemplo, eu vejo isso em casa pelos meus filhos, eu tenho filhos já de 19, 18 anos. Eles aceitariam ganhar menos para trabalhar numa empresa que é politicamente correta, que se preocupa com sustentabilidade. As pessoas, em geral, tendem a
gastar mais se você provar que o seu produto é sustentável. Então, assim, você mede ROI com isso? Você consegue medir a partir de agora. Acho que vai ficar... Você tendo esses mecanismos de realmente mostrar, assim, como que o comportamento do consumidor é em relação à sua empresa. Mas já tem pesquisas hoje, Forrester, Gartner, que mostram que há ROI em ESG. Porque as pessoas assim, eu gasto mais se eu comprar um tênis sustentável do que comprar um tênis normal. Né? Então, assim, tem esses estudos de empregabilidade. Eu vejo isso eu falo muito do meu filho porque ele tomou uma decisão. Aceitou ganhar menos para fazer um estágio numa empresa que é politicamente sustentável, está preparada, do que numa outra que recebeu uma oferta melhor. Mas ele se identificou com a empresa. Então é um ROI, de alguma forma, que as empresas não sabem como medir, mas sabem que isso está acontecendo. Eu aqui, desde o início, eu não sabia o que fazer de ESG, não sabia o que fazer nada, e a gente criou um propósito muito forte de ajudar médias empresas de tecnologia ou profissionais de empresas de tecnologia a se desenvolver melhor ou faturar mais. Só que uma das coisas que a gente quer é que 10% da nossa renda seja revertido em projetos sociais. E assim, é quase na hora, a gente ainda não fez uma automação, mas é quase na hora, no momento que o cliente paga, ele recebe um recibo da... Você já recebeu, né, Felipe? Felipe já recebeu, né? A Diana já te mandou, né? É que o teu demorou um pouquinho porque é cartão de crédito e aí demora a chegar. Mas quando é folha, né? Quando é boleto e tal, a gente já vai na hora. E isso, cara, pelo ponto de vista do cliente é interessante, porque ele está vendo que ele também está ajudando alguma instituição. E pelo ponto de vista, já teve pessoas aqui que falaram, olha, eu vou trabalhar aí por conta disso. Né? E por conta da tua tranquilidade também, né, André? De não... Né? A postura do líder, né? Inclusive, eu tenho um movimento que eu lidero chamado Fora Líder Tóxico. Porque realmente, cara, isso quando você tá ali no teu entry-level de carreira, ou no início, ali no meio, quando você vai subindo, né, e ganhando responsabilidades e vai ganhando dinheiro maior, entram os caras muito sábios, né, muito seniors e com uma mentalidade de resultado muito forte e nenhuma sensibilidade com pessoas. Então, nesse momento, é onde dá ruim para muitas pessoas e eu não sou assim e eu não incentivo nenhum líder meu ser assim. Parabéns. Não, parabéns. O André fala com experiência na veia, né, André? Para quem passou por consultoria, isso é foco, cara. Não tem um cara que é foco em resultado, não quer nem saber se tem vida, se você vive, se você come, isso que não tem. Não, tem que ser super-herói, cara. Tem que ser super atleta mesmo. Os caras de Accenture, então, meu irmão, os caras são... Cara, os caras são... Eu não sei o que é aquilo, cara. Tem que tomar coisinha assim, tem que... Pô, porque aquela empresa ali eu não aguentei, cara. É paulada, cara. Paulada. Difícil. Na verdade, assim, é um modelo de... O que aconteceu, né? Antigamente, trabalhar lá devia ser tranquilo. Só que hoje, as startups todas bem ágeis, né? Bem mais modernas, conseguem atender o cliente de uma forma muito melhor. E aí, quando a Accenture se posiciona com projetos dessa natureza, eles não vão ganhar. E aí, na Accenture é sempre um dilema, né? Vamos pegar projetos milionários, porque a gente consegue dar valor, a gente consegue ter relacionamento executivo e tudo mais, ou vou pegar vários projetos e ganhar 30%. É muito difícil tomar essa decisão, porque antigamente eles ganhariam todos os projetos grandões, mas agora já existe empresas como Stefanini, como Tivit, que também tem relacionamento e acabam entregando o mesmo projeto pela metade do preço. Não, você pega aquela consultoria pequena, a Pierce, os caras estão ganhando um monte de projetinho, cara.
grande, já estão na casa de milhões. Os caras estão começando a negar projeto pequeno. É uma consultoria que nasceu pequenininha, cara. Então os caras estão... E qual o valor que você vê nesses caras? Cara, assim, é muito... É a mesma coisa, cara. É foco na entrega e assim, é um trabalho muito bem executado em termos de intelecto, né? Assim, muito bem preparado, muito bem planejado. Nada diferente do que qualquer um de nós aqui conseguiríamos fazer, assim, é um negócio, a única diferença é que os caras conseguiram manter um mindset fixo em todas as contratações. Hoje os caras estão com mais de 100 pessoas, mas travaram o mindset. Falei, cara, assim, ó, o mindset é esse. Assim, ó, se eu entrar alguém diferente, com esse mindset diferente, cara, não tá fora. Assim. E tocaram o barco, cara. Porque aí o cliente, no final das contas, eu acho que aquela contratação cover as, né, que antigamente o cara contratava Accenture, porque, cara, eu contratei Accenture, se der alguma merda, bicho, eu contratei Accenture. Acho que hoje está mudando um pouquinho, até porque as empresas estão abrindo, né, os ventures aí para fomentar startups internas, então os caras estão começando a testar coisas internas, os caras se abriram um pouco para teste, né, para margem de erro. No momento que você faz isso, você começa a entender e escutar outras empresas também, empresas pequenas. Pra você ter uma ideia aqui, a gente conversou acho que com umas 3 ou 4 startups, todas incipientes ainda, umas já com alguma evolução, algumas coisas envolvidas, mas muito fraquinhas assim, né, os caras não tinham um fluxo de caixa. A gente chegou a ver startup aqui de cybersecurity, também, puta, muito incipiente. Então, porque os caras querem diversificar. Agora, a partir do momento que as empresas grandes começam a entender que tem valor nessas empresas pequenas, cara, assim, abre um... Bom, haja vista a Board Venture, né? A Board Venture foram no caminho lógico do negócio, né? Montaram um grupo de conselheiros, o próximo caminho foi, cara, vamos gerar um capital aqui para poder fomentar startups, e foram nesse caminho e imagino eu que tá sendo um sucesso. Tem que ir lá falar com Farias. Você entrou? Não, nesse não. Tem bastante coisa, e o que eles fizeram foi exatamente o caminho que eu tô seguindo, cara, tô fechando com quem faz o white label, os caras foram numa empresa que encapsula, né, os ventures. Então a Board Venture é uma encapsulada da FCJ. Caminho normal, cara, que muita empresa tá seguindo. E quem junta 3, 4, 5 milionários aí, os caras juntam dinheiro, começam a investir em startup, gasta em marketing, gasta em tudo e começa a fomentar. E com a hora que dá certo, todo mundo ganha. Acho que é um caminho natural. Isso é positivo, né? Porque o que eu falei, abre margem para erro, abre margem para escutar outros assuntos, outras empresas, outras possibilidades. Fica mais difícil para a empresa que está pré-estabelecida, né? Os caras que fazem uma Accenture, alguma coisa assim para discutir, fica mais difícil. Cara, eu tô fazendo uma coisa assim que já era para ter feito, mas eu não estava conseguindo fazer, que é planejamento estratégico, tá? Aí eu tinha aqui uma receita de bolo da Endeavor, tava tudo indo bem assim, mas eu falei, cara, não tô conseguindo sair desse papel, não tô conseguindo evoluir. E aí o pessoal da Sales Club me sugeriu o Fabiano, do Power QR, né, que ele é uma empresinha que tem lá como chama? Power o quê? Power QR. O cara que eu contratei, putz, cara, é outra vida. Pelo menos você sabe o que você tem que fazer, as pessoas sabem o que tem que fazer, elas constroem o que elas têm que fazer, e toda sexta-feira a gente se junta e vê como é que tá. Cara, aí eu acho que quem faz isso dá certo e quem não faz isso não dá certo, entendeu? Porque quem não faz isso, as coisas ficam muito jogadas. Quem não coloca uma forma para estruturar, as coisas ficam muito jogadas. Então, essa foi uma coisa que caiu de Deus, assim, que eu falei, cara, agora vai. Porque estava muito difícil de governar, sabe? Como é que é na tua empresa, Beto? Existem essas coisas de governança? Existe conselho de administração? Como é que funciona? Hoje, sim, assim, até um ano atrás só tinha CEO e mais nada, né? Aí eu te comentei que aí começaram a surgir o CEO, e um dos CIOs foi até o CRO, né? Então agora tem um board completo lá, isso surgiu desde fevereiro
desse ano que acabou agora, mas assim, ficou por 4 anos só CEO mesmo. Eu não tinha, era ele meio que tomando as decisões por conta. Aí a partir de fevereiro do ano passado, que foi, o meu ano é de fevereiro, né? Então eu vou entrar no ano fiscal novo agora em fevereiro. No ano fiscal anterior, em fevereiro, compôs-se um board. Então hoje a gente tem realmente um conselho lá, um board. Hoje a gente tem finanças, marketing, CRO, a gente tem parte de serviço, Customer Experience, todos juntos para tomar qualquer decisão estratégica. Toda decisão estratégica passa por todos agora. Mas ficou 4 anos sem ninguém, né? Demorou 4 anos para eles tomarem essa decisão de montar um board com todo o C-Level. Tá, mas vocês têm a diferença de board e de comitê? Porque comitê é mais uma coisa semanal interna, né, da empresa para dentro. E o conselho é mais uma coisa externa da empresa para dentro e para fora também, né? E menos frequente. Como é que funciona lá? Hoje, como a gente tem esse posicionamento externo, ela acontece uma vez por trimestre só, que é basicamente divulgação de resultados e traz parceiros, traz investidores e faz uma comunicação. Interno a gente faz uma vez por mês. Uma vez por mês tem um board, aí eu entro como líder de país, né? Então além dos C-Levels, todos os líderes de país. Então eu entro como líder de país nessas reuniões mensais, onde aí sim a gente discute tudo, desde escritório, contratação, carreira, melhorias que precisam fazer, investimentos. Eles realmente começaram a envolver todo mundo nessas reuniões mensais. Então a gente vê assim, eles adotaram essa cadência e aí tem responsabilidades. Tem hoje uma matriz de responsabilidade quando eu entro nessa reunião mensal, né, dependendo do assunto onde eu sugiro, eu acabo tomando a liderança de alguns projetos. Então, cada um tem um projeto nessa liderança aí com touch points, red flags até o mês seguinte. Cada um tem a sua equipe que apoia o assunto que eu peguei. Então, eu me envolvi agora nessa parte de expansão via canais. No Atlas não tinha isso, eu vendia direto. Então, eu tô com tudo. Tem alguém de RH me ajudando na estruturação, tem alguém de compensation me ajudando na instrução, alguém de sistemas me auxiliando como fazer isso, alguém de pricing me auxiliando na camada. Mas eu peguei esse projeto, por exemplo, como expandir via canais. Eu estou mais na área de vendas. Mas é criado os times todos os meses, um assunto, um time e um responsável, e aí com touch point semanal e apresentação dos resultados no mês seguinte. E aí no trimestre é assim, externo, a gente leva, não só externo, acho que o restante da companhia também, que os investidores a gente faz um all-hands todo o trimestre. A gente aqui também faz uma coisa que chama Weekly Business Review, que é, por exemplo, a gente traça uma meta de resultados todas as semanas até a última semana do ano, né? E vai batendo isso. Então, essa semana tem que ser 1 milhão, a outra semana tem que ser 1,50 milhão, a outra semana tem que ser... E aí vai, e aí às vezes não faz, aí acumula, né? Não vai, né? Tem que acontecer nas outras semanas. E então também tem essa ferramenta também, que é uma ferramenta de CRO mesmo, que chama Weekly Business Review. Ela foi projetada foi cópia, né, do que a Amazon também faz. E é uma outra ferramenta bem CRO, sabe? Tá.